Olá pessoal, aqui é o professor Ariel Menezes e na aula de hoje a gente vai falar sobre como se conectar ao MongoDB com o Node.js. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser criar uma pasta para isso, né? Então, vamos criar uma pasta para database, vamos criar um arquivo de config.db.js e vamos começar a escrever a configuração que faz de fato a conexão com o banco de dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer antes disso é instalar uma biblioteca que nos auxilia com essa questão da conexão. Então, a gente vai fazer um npm install mongoose, que vai ser a biblioteca que faz essa conexão com o banco de dados por nós. Então, ela vai aparecer aqui no package.json, que é o mongoose. Aqui a gente vai fazer um import mongoose from mongoose. E aí, com isso, a próxima coisa vai ser definir uma função de conexão com esse banco de dados. Então, a gente vai vir aqui e vai fazer um const connect. Vamos criar uma função assíncrona e vamos adicionar aqui um try. E aí, se você tiver com o Copilot, ele já pensa aí quase tudo por você. Então, vamos só dar uns tabs aqui. Estamos quase aqui no vibe coding, mas não é isso aí ainda. Antes disso aqui, a gente vai adicionar um mongoose mongoose.set strict query. Então, o que é que faz o strict query? Ele força com que valores que não foram passados para nosso construtor não sejam enviados para o banco de dados se eles não estavam definidos no esquema que a gente disse que seria para aquela model ali que a gente está passando. Então, é por isso que a gente utiliza esse strict query. A gente vai fazer um strict query true. Então, para forçar a ser desse jeito, para a gente não estar salvando coisas que a gente não quer salvar sem querer ali. E aí vamos ajustar a questão aqui do Mongoose Connect. Então, a primeira coisa que a gente vai adicionar aqui vai ser nossa URI. Então, essa URI aqui, ele por padrão trouxe aqui um mongo.env, né, um process.env mongo URI. Então a gente vai adicionar essa URI aqui no nosso example, no nosso .env aqui também. E que URI vai ser essa? É exatamente essa que tem aqui no nosso Docker Compose YAML. E aí a gente vai deixar nos dois aqui. E aí lembrando, nossa aplicação está fora do container, então ela fica aqui no localhost. Então vamos colocar aqui nosso .env, prontinho. A gente salvou no .env.example porque isso aqui ele usa o Docker Compose YAML, né? Então ela roda localmente. O que a gente não pode comitar é variável de ambiente de produção, né? Quando a gente gerar um banco de dados para a nossa aplicação no Vercel, a gente não vai poder comitar esse valor aqui, vai ficar só no .env. Pronto, já estamos pegando aqui nossa URI. E aí, além disso, a gente vai precisar aqui, eu vou querer nenhuma dessas informações, eu vou querer só um dbname. E aí vamos fazer um process env dbname aqui também. Aí eu vou colocar mongo dbname, só para ficar no mesmo padrão. Aí vai ser example. E próximo passo, eu vou querer colocar um console log, se não tiver, aqui é o MongoDB Connected, ele já colocou pra gente. Se der erro, a gente vai querer só fazer um log desse erro também. Então, com o log do erro já sendo feito aqui, a única coisa que falta é, de fato, exportar a connection aqui, né? Então, vamos exportar ele desse jeito. E aqui no nosso index, a gente vai fazer um import db from database config.db.js. E aí a gente vai fazer um db.connect. E aí a gente já pode testar. A gente faz o db.connect após configurar as variáveis de ambiente. Aí uma coisa que a gente precisa fazer aqui, que eu já tinha feito,
mas a gente tinha feito inicialmente aqui com source, a gente vai botar aqui API barra index, ao invés de ser source barra index. Então, com API barra index, a gente vai poder rodar um npm run start 2.zap. Ele vai falar aqui, ó, server running MongoDB connected. Por hora, como não existe nenhuma model, nada, ele continua tudo igual aqui. Mas a gente vai criar nossa primeira model aqui. Então vamos criar uma pasta de models e vamos criar uma model de usuário, user.js. E aí, como funciona a criação de uma model de usuário? A gente vai importar primeiro o Mongoose, então import Mongoose, e aí nosso próprio Copilot que já sugere algumas coisinhas. E aí a gente não vai querer esse aqui que ele está sugerindo nesse momento, a gente vai querer apenas um username, e aí esse username vai ser do tipo string, vai ser requerido, um password também vai ser do tipo string e vai ser requerido. E aí você pode fazer de forma diferente, você pode, por exemplo, colocar só o nome aqui em cima e o usuário vai ser na verdade o e-mail, mas nesse momento eu vou criar dessa maneira. E só essas duas coisas que eu vou querer aí mesmo. Então vamos fechar aqui a nossa esquema, nosso esquema. Isso aqui na verdade vai ser um user esquema. E aqui vai ser um const user. E aí a gente vai exportar essa model de usuário. Então, só de fazer dessa maneira, a gente aqui já está garantindo que nosso usuário ele vai ser criado pelo pelo Mongoose no nosso banco de dados, uma vez que a gente faça o import dele em algum lugar e ele seja identificado de fato, né, ali para a criação. Mas vamos dar uma olhadinha aqui se ele já consegue entender. Então, por enquanto não, mas se a gente só fizer isso aqui, ó, nosso index, a gente fizer esse import aqui para ele ser executado, import user from model user. Agora dá um F5 aqui. O Mongoose ele já entende que se existe uma model e ela está sendo importada e utilizada, é para existir uma collection relacionada àquela model. Então ele criou o banco de dados com o nome que a gente definiu aqui no nosso config. Então com esse nome aqui, ó, dbname mongodb, name, que é a variável de ambiente que a gente adicionou aqui dentro. E ele criou a collection de users, só que essa collection atualmente está vazia porque a gente não está adicionando usuários ainda. Mas a gente já se conectou ao banco de dados, criou uma model para usuários e a partir disso foi criado o banco de dados em si e a collection para essa model. Então, nos próximos encontros, a próxima coisa vai ser colocar esse MongoDB aí, né, no ar para nossa aplicação web no Vercel, lá que está no ar, ele se conectar com essa aplicação e em seguida a gente vai criar endpoints para fazer ali um CRUD, né, com o usuário. Então, criar um usuário e recuperar um usuário. Então, pessoal, até o próximo encontro aí. Tchau, tchau.